Se você acredita que escolhe tudo o que faz, talvez as escolhas nunca tenham sido realmente suas. A manipulação não começa quando alguém mente para você. Ela começa quando você não percebe por que está dizendo sim. Não há correntes, não há ordens explícitas. Há apenas um desconforto sutil ao negar. Uma pressão invisível para corresponder. Um peso silencioso quando você pensa em priorizar a si mesmo. É assim que a verdadeira manipulação acontece, sem se anunciar. Você ficaria surpreso da facilidade com que o ser humano se dobra quando acredita estar agindo livremente. Os homens vivem de aparência, percepção e narrativa. Quem entende isso não precisa forçar nada, apenas organizar o cenário. A manipulação eficaz não empurra, não ordena, não ameaça. Ela cria as condições para que você haja exatamente como o outro espera, acreditando que foi uma escolha sua. Esse é o truque mais perigoso de todos: implantar a sensação de autonomia. Quando você acredita que decidiu sozinho, a resistência desaparece. A culpa passa a ser sua, o arrependimento também, enquanto o controle permanece fora de você. Por isso o manipulador raramente pede, ele insinua. Não acusa, apenas se entristece. Não proíbe, apenas se cala. E no silêncio, você se apressa em preencher o vazio, justificar, ceder. Você faz o trabalho por ele. Existe um teatro invisível em funcionamento constante, repetindo falas que nem percebe que aprendeu. O manipulador observa antes de agir. Analisa pausas, hesitações, excesso de explicações, a necessidade de aprovação, o desconforto diante da desaprovação. Ele não cria fraquezas, apenas ativa aquilo que já existe. Ninguém é manipulado por ser fraco, mas por ser humano. Toda pessoa carrega falhas previsíveis, e toda previsibilidade é uma alavanca. Alguns foram condicionados desde cedo a associar afeto à obediência. Aprenderam que amor vinha com exigências, que aceitação precisava ser merecida. Outros carregam uma culpa profunda por dizer não, como se estabelecer limites fosse ferir os outros. Há ainda os que vivem sob o medo do abandono, agarrando-se a vínculos que corroem, apenas para não perder. O manipulador reconhece essas fissuras antes mesmo que você as compreenda. E quem não conhece os próprios buracos emocionais se torna terreno fértil para a invasão. O erro fatal acontece quando você reage. Toda manipulação depende da sua resposta automática. No instante em que você reage sem pensar, entrega o controle. Ataques pessoais funcionam porque desviam o foco. Provocações vencem debates porque deslocam a razão para o ego. Quando a discussão deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre honra, identidade ou orgulho, o jogo já foi perdido. Tirar alguém do campo racional é vencer sem lutar. O descontrole emocional não é apenas um defeito pessoal, é uma derrota estratégica. Pessoas inteligentes perdem posições, relações e liberdade, não porque são más, mas porque são previsíveis. O manipulador testa gatilhos como quem testa fechaduras. Uma hora, uma abre. É nesse ponto que o autocontrole deixa de ser virtude moral e se revela como soberania. Não se trata de reprimir emoções, mas de escolher quando e como agir. Quem não governa o próprio mundo interno se torna instrumento perfeito para qualquer um que saiba apertar os botões certos. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que nasce a liberdade. Respirar antes de responder é um ato de poder. Observar sem absorver, ouvir sem se curvar, perceber sem correr para resolver, quebra o roteiro do outro. Quando você se torna emocionalmente imprevisível, o manipulador perde o chão. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Nem todo desconforto precisa ser resolvido. Nem toda expectativa merece resposta. O vazio desorienta quem dependia da sua reação.
E quanto mais sólida é sua identidade, menos você precisa de validação. Quem não precisa, não se submete. O manipulador se alimenta da dúvida interna. Sem ela, não há onde se apoiar. O controle mais profundo, porém, raramente vem de fora. Ele nasce nos vínculos íntimos. Família, relacionamentos, laços antigos. Ali, a manipulação se disfarça de cuidado, amor, tradição, lealdade. Mas quando um vínculo exige que você se apague para continuar pertencendo, ele deixou de ser vínculo. Frases doces podem funcionar como coleiras. Silêncios viram castigos. Carinho se transforma em moeda de troca. E o mais cruel é que você ainda se culpa, porque o manipulador íntimo não domina pela força. Ele te faz duvidar de si mesmo. Romper com isso tem um preço alto. Você perde o aplauso, perde o lugar confortável de quem sempre cede, perde o afeto condicionado, aquele que só existe enquanto você se anula. Você deixa de ser previsível, e isso incomoda, porque muita gente não gostava de você, gostava da sua obediência. Mas em troca, você ganha algo que quase ninguém tem coragem de sustentar: autonomia interna. A capacidade de dizer não sem raiva, de sustentar o silêncio depois de impor um limite, de agir sem pedir permissão, sem se explicar, sem implorar compreensão. Isso quebra o acordo invisível que mantinha tudo em paz. E paz, falsa, sempre cobra juros. Ter clareza interna destrói antes de libertar. Destrói ilusões. Destrói personagens. Destrói versões suas criadas apenas para agradar, sobreviver, pertencer. No começo, dói, porque você percebe que muito do que chamou de quem eu sou era apenas adaptação. Mas quando o mecanismo fica claro, algo se estabiliza. Quem vê, não volta ao teatro fingindo que é realidade. Quem entende o jogo, não aceita mais o papel. Quem sabe, não se curva. E então sobra uma pergunta incômoda, daquelas que não te deixam mais dormir em paz. Quantas vezes você chamou de escolha aquilo que foi apenas reação? A manipulação não grita. Ela sussurra com a sua própria voz. Ela se disfarça de bondade, de dever, de maturidade, de eu sou assim mesmo. E cada sim que você dá para manter o outro confortável pode ser um não silencioso dito a si mesmo. Depois que você percebe isso, não existe retorno, existe responsabilidade. E responsabilidade assusta mais do que qualquer opressor externo. Por isso, assuma o que você faz. Assuma o que você permite. Assuma o que você tolera. Crescer não é se tornar mais compreensivo. É parar de culpar os outros por aquilo que você continua aceitando.